Aleluia. Glória a Deus. Graça, paz, saúde, misericórdia e prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá aquele sorriso. Diga para ela, Deus não esqueceu de você. As suas orações têm chegado ao céu. Amém, queridos? Abra a Bíblia aí no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 13. Enquanto você está abrindo a Bíblia, um recado aqui da tarde e noite da benção, que os irmãos ali, pai da Laurinha, são frequentadores, né? Quinta-feira começa uma nova campanha. Se tiver o nome da campanha aí, um slide, pode colocar aí na tela. Quinta-feira, então, começa a campanha. Quinta e sexta-feira começa uma nova campanha. E é um desafio aí para você colocar diante de Deus, né? Sua casa, sua família, sua vida. Se tiver o slide, por favor. Tiago, capítulo 3, 13. É outro assunto também, outro tema para você orar. Estamos aí trabalhando para um culto de casais ainda neste ano, bem provável mês de novembro. Vai ser assim, algo maravilhoso de Deus para nós também. Amém? Tiago 3, 13. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante o condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem imitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Continue, Senhor, no nosso meio, neste mover maravilhoso, e agora, ó Deus, tratando conosco através da Tua palavra. Nós estamos com o coração abertos, meu Deus, para receber nesta noite esta palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema dessa mensagem é exatamente o tema que está aqui desses versículos que nós lemos, né? Sabedoria do alto. E uma das orações, assim, que eu creio que é bem comum entre todos nós, cristãos, é pedir sabedoria a Deus. A semelhança, né, de Salomão, que pediu sabedoria, eu creio que essa é uma oração bem comum entre nós cristãos, pedir sabedoria a Deus. Quem já orou e fez esse pedido a Deus? Senhor, me dá sabedoria. Acho que todos nós já oramos, mas quantos tiveram da parte de Deus uma resposta? Quantos tiveram da parte de Deus uma experiência que você teve convicção, foi resposta de Deus? Ele me deu sabedoria nessa situação e eu tomei a decisão correta. Quantos? Amém, glória a Deus. E, na verdade, esse texto de Tiago, ele vai tratar sobre isso, mas ele próprio diz no capítulo 1, versículo 15, se eu não me engano, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Se alguém tem falta, algumas versões falam assim, você precisa, peça a Deus. Eu gosto dessa que fala, se alguém tem falta, porque na maioria das vezes nos falta sabedoria. Mas a sabedoria que Tiago está falando, essa sabedoria que vem do alto e esse entendimento, eles não são demonstrados por teoria, pela capacidade intelectual, cognitiva, mas pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento, pela nossa forma de agir, pela nossa forma de falar, pela nossa forma de conduzir a situação. Aliás, as empresas hoje, elas estão dando mais valor à inteligência emocional do que à intelectual. Você pode ter, e é importante ter, as graduações, pós e outros cursos mais, mas o mais importante neste momento de contratação hoje tem sido a inteligência emocional, o quanto que você consegue se relacionar com as pessoas, o quanto que você consegue suportar a adversidade, o tempo ruim, e isso que as empresas têm olhado. E é sobre isso que Tiago também está falando. E aí vem uma pergunta.
Você sabe me dizer qual é o seu QI? Alguém já fez esse teste do QI? Quociente de inteligência? Eu nunca fiz, não. Mas o QI, na verdade, é como eu falei, é um quociente de inteligência, é um rateio geral das habilidades de pensar e raciocinar. O QI, ele mede o desempenho cognitivo do indivíduo comparado a pessoas do mesmo grupo, da mesma faixa etária. E a pontuação é realmente uma indicação de como você se compara em relação à maioria das pessoas do seu grupo, né, na sua faixa de idade. E aí vem alguns números que mede esse QI, esse quociente de inteligência. Normal, uma pessoa mediana varia entre 95 a 105. Eu creio que a maioria de nós. E uma nota acima de 105, você já é considerado um CDF. Então, quem fez aí foi acima de 105, você já está acima da média. Agora, acima de 130, aí sim, este é super. Esse está muito além da média, tem gente que alcança. Agora, a partir de 160, aí nem o teste é capaz de medir essas, e nem assimilar essas nuances dessa mente, né, brilhosa, dessa mente maravilhosa, dessas mentes brilhantes. Qual é o seu QI? Passou dos 130? Bom, eu busquei algumas informações da pessoa do QI mais elevado do mundo. E eu gostei muito da biografia dessa pessoa. Ele é um sul-coreano, o nome dele se pronuncia dessa forma, né? Se for assim, é Kim Jong-yong. E ele foi considerado o homem do QI mais elevado. Algumas curiosidades dele. Com 6 meses, ele já falava, no caso, a língua dele, o coreano. A Laurinha tem 5 meses, imagina você. 1 mês a mais do que ela, 6 meses. Ele já falava o coreano. Com 2 anos, ele já falava o coreano, o japonês, o inglês, o alemão e outras línguas. Com 2 anos. E o pai dele disse que nessa idade ele já tinha memorizado mais de 2.000 palavras aí, em inglês, alemão e outras línguas. E já estava escrevendo poesias em chinês, em coreano, e chegou a escrever 2 livros e alguns poemas, com 2 anos. E aí, quando ele estava com 4 anos, ele fez o teste de QI, e a nota dele foi 200. 160 já é uma mente brilhante, que nem o teste consegue mais, mas a nota dele foi 200. Aos 8 anos, a NASA descobriu e olhou e falou, não, vamos trazer para cá, e levou para a NASA. E ele estava com essas outras pessoas, também com a mente brilhante como a dele, trabalhando na NASA. E aí que vem um fato interessante que me chamou a atenção na biografia deste homem. E ele diz o seguinte, e ele diz que ficou muitos anos sentindo um robô. Naquela época, levava a minha vida como uma máquina, acordava, resolvia equações, as coisas diárias lá do próprio trabalho, comia, dormia e assim por diante. Mas a vida para ele estava como um robô. Dá uma olhada assim, discretamente para a pessoa do lado, vê se tem uma aparência de robô. Ele realmente não sabia o que estava fazendo. Estava solitário e não tinha amigos, diz ele. Então, com 16 anos, ele voltou para o seu país, Coreia do Sul. Quando chegou lá, ele foi apelidado de gênio defeituoso. Era muito criticado por todos do seu próprio país. E aí ele diz algo que também me chamou a atenção. E ele diz o seguinte, as pessoas sempre tentam ser especiais, negligenciando a sua felicidade comum, mas elas devem entender que quase sempre a felicidade é feita das coisas simples, que na maioria das vezes desvalorizamos, como amizades, como família, oportunidade de compartilhar os momentos com os amigos, pessoas queridas e assim por diante. Eu não pude ter essas coisas, mesmo querendo, e por isso é que eu sei o que estou dizendo e que é importante, diz Kim. E o que eles dizem aqui a respeito, a palavra dele também é que ele sentia um grande vazio na alma, um grande vazio por dentro, toda aquela inteligência
não completava o seu próprio ser. E a gente sabe muito bem o que é isso, porque sem Jesus pode ter a maior inteligência cognitiva que você puder, mas o que preenche a nossa alma é o Senhor Jesus. E aí eu fico maravilhado com isso. Eu não sei, a biografia não diz o restante, eu não sei se ele chegou a ter um encontro real com Jesus, mas eu creio que sim, pelas palavras dele. E eu fico olhando o próprio Salomão. Salomão foi esse homem cheio de sabedoria, a qual a Bíblia diz que não houve nem haverá como ele. Mas um dado momento da vida de Salomão, ele distanciou-se do Senhor, ele afastou-se do Senhor. E aí ele começou a passar as mesmas dificuldades que esse Kim estava passando, um vazio na alma, porque distante de Deus, a nossa sabedoria não é nada. E ele passou a sentir um vazio na alma. Em uma certa altura da sua vida, já idoso, ele diz o seguinte: a suma de tudo o resumo é, teme a Deus, obedeça os seus mandamentos, porque esse é o dever de todos os homens. E Deus há de trazer a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Princípio de sabedoria, temer ao Senhor. Princípio de sabedoria, buscar o Senhor. Nesse texto de Tiago, ele fala de duas fontes de sabedoria. Ele começa dizendo no versículo 13, como lemos, quem entre vós é sábio e inteligente? Então demonstre isso com as suas atitudes. Mas aí ele começa a falar de duas fontes, e a primeira fonte é uma fonte terrena, que ele diz assim: pelo contrário, se tende no seu coração inveja amargurada, sentimento faccioso, disso não glorieis. Isso é uma sabedoria que não vem lá do alto. Essa é uma sabedoria terrena, animal e demoníaca. Agora, lá do alto é diferente, então ele começa a diferenciar esses tipos de sabedoria, e ele coloca esses tipos de sabedoria que vem do homem, da razão, enquanto que a sabedoria de Deus vem da revelação do alto. Sabedoria do homem vem da atitude da carne, gera essa atitude da carne que a gente vê lá em Gálatas 5, que fala das obras da carne, que é facção, inveja, ciúmes, porfia, discórdias. Tudo isso vem da sabedoria do homem, da carne. Mas a sabedoria de Deus gera os frutos do Espírito. E os frutos do Espírito é amor, paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Contra essas coisas, diz a Bíblia lá, que não há lei. Essa é a sabedoria do alto. A sabedoria do homem é resultado das ações naturais, humanas, baseadas nos nossos instintos e impulsos. Mas de Deus, ela é resultante de uma aplicação de princípios que nós temos na palavra do Senhor, da inspiração que vem do alto, do próprio Deus e da própria palavra do Senhor. E é sobre isso que nós vamos trabalhar, essa sabedoria do alto, que é uma sabedoria que vem não da terra, mas do céu, uma sabedoria que vem do próprio Deus. E nós vamos trabalhar nessa sabedoria nesse versículo 17. Aliás, eu queria até aproveitar essa palavra aí e criar um novo, se é que o próprio Tiago já não criou, um novo indicador. Nós falamos do QI, que é o quociente de sabedoria, mas nós podemos criar o QSA, quociente de sabedoria do alto. É essa que nós precisamos. É lógico que Deus vai nos capacitar com inteligência e sabedoria. E é interessante que o próprio Salomão, no versículo 1 do capítulo 9, de Provérbios, ele disse que a sabedoria ela construiu a sua casa e ergueu as 7 colunas. E coincidência ou não, eu queria fazer uma conexão com esse texto de Tiago, que ele vai falar de 7 princípios aqui para buscar a sabedoria do alto. Que ele fala primeiramente da pureza, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento, que dá 7. E que essas 7 colunas, se a gente quiser realmente ver a nossa casa, a nossa vida, em todas as áreas, sendo sustentado por uma sabedoria do alto, precisamos dessas colunas, precisamos dessas atitudes. Então vamos lá. Primeira coisa que ele fala para buscar essa sabedoria do alto é a pureza. Ele fala no versículo 17, a sabedoria, porém, lá do alto, primeiramente ela é pura. A pureza fala de vida de santidade. A pureza nos remete a uma vida de santidade na presença do Senhor.
A pureza é o quanto nós buscamos a Deus. A pureza é o quanto nós estamos na presença do Senhor. Uma coisa que acontece, aliás, 3 coisas acontecem instantaneamente quando nós aceitamos a Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração e falamos, Senhor, eu te aceito como o único Senhor e Salvador. Instantaneamente, 3 coisas acontecem. Nós somos justificados. A dívida foi paga, lá na cruz do Calvário. Segundo, nós passamos a ser feitos filhos de Deus. Ele nos adotou. A Bíblia diz que todos quanto receberam, deu o poder de serem feitos filhos de Deus. E terceiro, nós somos regenerados, nós nascemos de novo, nós nos tornamos uma nova criatura, uma nova pessoa. Agora, a quarta coisa, isso é um processo. Isso não é de graça, isso não cai. Isso é uma busca, que é a santificação. É a minha busca diante do Senhor, é o meu tempo de oração, é o meu quarto de vigília, meu tempo de devocional. Isso é a pureza, isso é buscar a sabedoria do alto. Quanto mais eu tenho intimidade com Deus, mais eu aprendo, mais eu tenho sabedoria do alto. E é interessante que Charles Spurgeon, que foi um grande pregador do passado, ele faz essa pergunta: por que alguns cristãos, apesar de ouvirem bons sermões, não têm avançado na sua vida espiritual? Por que nós participamos de cultos, como nós temos sido abençoados aqui na nossa igreja, com vários momentos, vários cultos, com palavras maravilhosas? A última agora foi na conferência missionária, nós somos assim, muito impactados com a palavra. E por que isso não traz diferença na nossa vida? Por que isso não traz diferença nas nossas atitudes? Por que isso não transforma? E o próprio Spurgeon ele responde, porque eles negligenciam as suas obrigações, o seu quarto fechado, o seu tempo com Deus. Eles não meditam no que ouvem. E é muito comum a gente vir para a igreja, ouvir uma boa palavra, e passar-se a segunda-feira e terça-feira nós não lembrávamos nem do texto que foi lido, nem da palavra que foi ministrada. E buscar sabedoria lá do alto é pureza, primeiramente é santidade, é presença do Senhor. Se eu quero crescer em todas as áreas e também no meu QI, na minha parte cognitiva, eu preciso buscar sabedoria do alto. E a primeira coisa é santidade. Não dá para adorar a 2 senhores. Não dá para servir a 2 senhores. Ou você serve a Deus ou não. Então, a primeira coisa é essa, é buscar sabedoria do alto. E aí, tem uma estatística que ela é antiga, mas eu creio que não melhorou, pelo contrário, deve ter piorado. E essa estatística de 2008 diz que 40 milhões de brasileiros crentes estão desviados. 40 milhões de evangélicos que estão afastados da casa do Senhor. 2008, isso pode estar pior no dia de hoje. E alguns saíram aí pela mudança de vida, né, situação financeira, melhorou e as coisas mudaram. Alguns desencantamentos aí com liderança da igreja e assim por diante. Mas o que me chama mais atenção, e não está nessa pesquisa, mas é o número de crentes desviados dentro da igreja. Números de evangélicos desviados dentro da própria igreja, que estão aqui, mas distantes de Deus, estão aqui, mas não têm vida com Deus, estão aqui, mas não buscam Deus como deveriam. O máximo é o momento do culto, depois daí não tem um momento de devocional, de leitura da palavra, não tem um momento a sós, não tem um momento de oração. A gente é acostumado a ouvir, quando as empresas perguntam sobre a nossa religião, algumas pessoas falando assim: eu sou católico não praticante. Agora, você já ouviu alguém falar: eu sou evangélico não praticante? Dá uma olhada assim, bem discretamente para a pessoa do seu lado. Fala: vigia, irmão. Primeira coisa, se nós queremos sabedoria do alto, se nós queremos aumentar o nosso QI, é buscar santidade diante de Deus. A segunda coisa que ele coloca, versículo 17, sabedoria, porém lá do alto, primeiramente é pura, depois ela é pacífica, que é paz. E se a gente pode olhar a Bíblia, mas
Há mais de 400 referências falando sobre paz na Bíblia. Aliás, já começa as Escrituras dizendo da paz no Jardim do Éden. E vai terminar lá em Apocalipse falando da paz na eternidade, com o nosso Senhor. E nós participamos da ceia hoje, esse é o nosso alvo, essa é a nossa expectativa, de que um dia a ceia nos remete a isso. Jesus morreu, ressuscitou, mas Ele vai nos buscar. E nós queremos mesmo ser servido, não que não seja bom, não que isso não é maravilhoso participar da ceia aqui, mas a própria Bíblia diz que um dia quem vai nos servir é o próprio Senhor Jesus. Ele que é o nosso Jeová Shalom. Ele que é a nossa paz. E o pecado do homem interrompeu a paz lá no jardim. Mas na cruz, Jesus tornou-se a nossa paz. Lá na cruz, Ele tornou-se o nosso Shalom, a nossa paz. Por isso que nós temos a ceia como memorial, porque esta paz vai voltar e nós vamos reinar com Ele, e Ele vai estabelecer um reino de paz, de paz. A paz é um estado de harmonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Não adianta você, a própria Bíblia que diz, né? Dizer que ama a Deus, mas não ama o seu irmão. Que ama a Deus, mas tem restrições com alguns. E o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Queridos, a maior dificuldade nossa é ser pacificador. Aliás, ser pacificador deveria ser a coisa mais importante a se desenvolver, o cristão desenvolver. Na maioria das vezes nós não somos pacificadores, a maioria das vezes nós promovemos guerra. E a maior batalha que nós temos é dentro da nossa própria casa, com as pessoas que nós mais amamos. Em vez de sermos pacificadores, nós somos minadores. E tem muitas casas que tem que se andar na ponta do pé, com cuidado para não pisar numa mina, porque senão vai estourar. Porque dentro de casa nós não somos pacificadores. Dentro de casa nós não buscamos esse Deus para fazer da nossa casa um lugar de manifestação da graça e da glória do Senhor. E muitas das vezes nós não somos pacificadores. Nós temos que promover a paz. E promover a paz não é evitar conflito, não. Nós temos que conversar, nós temos que dialogar, nós temos que tentar buscar solução. Não é fugir do problema, não é fingir que não existe nada, não é ter medo de falar. Por isso que eu falo, a nossa casa é um lugar mais difícil para ser pacificador. Muito difícil. Mas é isso que vai nos dar sabedoria do alto. Sabedoria do alto. Sabemos que há momentos que devemos evitar o conflito, mas nós temos que buscar sabedoria do alto para ser pacificador. Nós temos que conversar, dialogar e falar. Terceira característica desta sabedoria do alto. Primeiramente é pura, depois pacífica, indulgente. Terceira, indulgente. Que quer dizer tolerante, que perdoa com facilidade, que não tem dificuldade nessa comunicação e nesse diálogo, que não tem dificuldade em reconhecer que errou. É tolerante, pessoa que perdoa. E a própria Bíblia diz: assim como o Senhor vos perdoou, perdoai vós. Quem não perdoa interrompe um ciclo de comunhão e mantém um ciclo de ódio, de raiva, dessa sabedoria terrena que é animal e demoníaca, com raiz de amargura, com inveja amargurada. Você já viu uma pessoa amargurada? É fácil estar ao lado de uma pessoa amargurada? É muito difícil. Nada é bom. Tudo é ruim. Eu já li isso e eu acho que é o melhor conceito sobre a amargura. Cheiro de gambá. Uma pessoa amargurada é aquela pessoa que tem cheiro de gambá. Isso pega. Isso, por onde passar, fica aquele odor que a gente não suporta. É uma pessoa amargurada. Bom, olha de novo aí, bem devagar, dá uma respirada funda assim para a pessoa que está do seu lado. Fala, graças a Deus.
Uma pessoa que não perdoa, querido, uma pessoa intolerante, ela priva dos grandes privilégios de Deus para a vida dela e para todos ao seu redor. O maior privilégio, como nós passamos aqui agora, o maior privilégio de louvar ao Senhor, de cantar, de levantar as mãos, de falar, vem Espírito Santo, de novo, mais uma vez Espírito Santo. Uma pessoa que não perdoa, ela priva desse privilégio gostoso de adorar a Deus. Porque a Bíblia diz que nem trazer os dízimos era para a gente trazer, mas antes vá lá e acerte com a pessoa. Sabedoria do alto é ter esta inteligência de ser tolerante, de se colocar no lugar da pessoa. E aí sim você está buscando sabedoria do alto. A quarta característica, então, primeira, pura, depois pacífica, indulgente, e a quarta, tratável. Uma pessoa tratável é uma pessoa ensinável, uma pessoa de fácil acesso, uma pessoa que tem prazer em servir, e é uma pessoa gostosa da gente se relacionar, conversar, é uma pessoa tratável. O oposto é intratável, intragável, que não é nada menos do que essa raiz de amargura também. Quando a pessoa é amargurada, ela é intratável, ela é difícil de engolir. Mas tem pessoas que são fáceis de amar porque elas são tratáveis, são aquelas pessoas que têm prazer em servir. E olha, tem muitas pessoas aqui na igreja desse jeito. Às vezes a gente vai fazer uma programação de cada ministério, a gente pede uma ajuda, essas pessoas fazem com prazer, com alegria. E se a gente deixa de fora, até briga com a gente. São pessoas tratáveis. São pessoas que não rejeitam oportunidades de servir ao Senhor, de estar num grupo, de fazer parte. E olha, coisas simples, e eles fazem com maior alegria. São pessoas acessíveis, cordial, afável, ajudadoras, benignas. Isso é o quê? Fruto do Espírito. Isso é fruto do Espírito. E olha, a gente falou isso até no primeiro culto, né? Isso tem que acontecer. Na vida de um cristão, isso é marca. E aí, nós falamos de relacionamento conjugal. Quando nós casamos, nós temos que melhorar. Quando nós temos Jesus, as coisas têm que ser melhor. Depois do casamento, você melhorou ou você piorou? Depois do casamento, você tornou-se mais amável, afável? Depois do casamento, você se tornou mais tolerável? Ou você tornou-se chato, enjoado? Olha para o irmão aí do lado de novo, faz aquela, bem discretamente. Nós temos que melhorar, queridos. Se temos o fruto do Espírito, se estamos buscando sabedoria do alto. Nós temos que melhorar em todos os sentidos, não só em casa, no nosso relacionamento, nossa vida com Deus, nosso relacionamento com os irmãos. Nós temos que ser mais tolerável. Outra característica, primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos. Plena de misericórdia e de bons frutos. Então essa sabedoria do alto, sabedoria de Deus, ela é prática, não é teoria. Nós temos que dar frutos. E o próprio Senhor Jesus disse que conhecereis a árvore pelos frutos. Essa sabedoria do alto nos faz dar frutos. Quais são os frutos que nós devemos dar? Gálatas 5 novamente. Frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Qual a outra? Fé. Esses frutos que nós temos que dar. E nós temos dificuldade de expressar isso, queridos. Bons frutos. Me lembro lá no passado ainda, quando morava lá no interior, e eu estava naquela dificuldade, desempregado, e
E aí eu comecei a fazer várias coisas. Uma delas era vender pneu. E tinha um lugar que eu ia que eu detestava. Era uma borracharia. E quando eu chegava na porta lá, o dono já começava a gritar lá de dentro, xingando o crente, amaldiçoando, bravejando. E ele sabia que eu era crente. E eu falava: Jesus, por que aqui? Tanto lugar para me vender pneu, só me traz aqui neste lugar. E Deus falando no meu coração: vai lá e vende pneu. E eu ia, mas com raiva. E eram boas vendas ali. Eu vendia sempre bem, mas não gostava de ir lá. E todas as vezes que ia, eu era humilhado. E aí aquela pessoa intolerante, aquela pessoa difícil, aquela pessoa intragável, aquele Nabal. E aí uma certa vez essa pessoa me liga e fala: estou precisando da sua ajuda. Você pode vir aqui na minha casa? Eu falei: Jesus amado, tem misericórdia. E eu chamei um presbítero da igreja e nós fomos lá. Chegamos lá, sentamos na sala, ele abriu a gaveta e tirou um revólver e colocou em cima da mesa. Falei: Jesus, nem comecei o ministério, já estou indo para a glória. E ele começou a falar de uma sociedade que ele tinha e a pessoa que era sócio o traiu. E foi um rombo naquela época, isso já tem uns 23 anos atrás, de mais de 30 mil reais. Era muito dinheiro para aquela época. E aquele revólver estava ali por isso, porque ele falou assim: olha, eu estou indo lá matar aquela pessoa, a não ser que vocês tenham uma palavra para mim, da parte de Deus, para mim não fazer isso. Falei: Jesus, misericórdia, Senhor. E nós começamos a mostrar para eles as consequências daquela atitude dele, que ia trazer para ele, para a família, e que não ia resolver nada. E Deus foi dando graça, a gente foi lendo os textos da palavra, foi mostrando para ele, até que ele pegou e guardou o revólver e falou: então eu quero caminhar com vocês. E aí foram 9 meses fazendo célula na casa dele, todas as semanas. Foi uma gestação. Ao final dos 9 meses ele aceitou a Jesus. E já estava na igreja louvando o Senhor. A vida dele foi transformada de uma tal maneira, queridos, que aquele homem ficou apaixonado por Jesus. A vida dele foi transformada de uma tal maneira, o pastor falou a respeito de Zaqueu, e eu comparo aquele homem àquele Zaqueu, que depois que Deus fez uma obra no coração dele, ele tinha prazer de estar na casa do Senhor. Nós estávamos numa fase de construção também, ele era o primeiro a levantar e falar: não, eu quero contribuir. Ele era o primeiro a dar uma oferta significativa. Ele era o primeiro a falar: se faltou, eu quero abençoar mais. Ele fazia de tudo para a obra do Senhor. Aquele homem ficou tão apaixonado que nos impactava. E Deus restituiu tudo quanto ele perdeu. Eu creio que as finanças dele, que os recursos dele foram aumentados 3 ou 4 vezes mais do que ele tinha antes. E cada vez mais que ele abriu o coração, mais Deus abençoava aquele homem. Toda a sua família na presença do Senhor. Um homem simples. A gente ia para a casa dele, era aquela alegria que ele colocava aquela mesa, não mais aquela arma em cima da mesa, mas era um chá com queijo, com tantas coisas que a gente ficava maravilhado ali. E todas as semanas ele falava: vem aqui em casa, porque aquele homem foi impactado pelo poder de Deus. E ele começou a dar bons frutos e agir com misericórdia. Sabedoria do alto. Próximo atitude, próxima característica, primeiramente é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e bons frutos, e é imparcial. É imparcial, que age justamente, dignamente, sem pensar nos interesses próprios. Concentra as suas decisões, as boas decisões, para beneficiar a todos e não a alguns. É imparcial. Se a gente olhar o ministério de Jesus, é completamente imparcial. Jesus estava com os ricos, mas Jesus estava com os pobres. Jesus estava na casa de pecadores. Olha, se a gente olhar para aquela situação, Jairo vindo ao encontro de Jesus, a filha morrendo. Jairo é um homem muito próspero daquela época. E ele insiste com Jesus, e Jesus fala: eu vou na sua casa. No meio do caminho vem uma pessoa que para a sociedade já não tinha valor nenhum.
Mas Jesus, ele age imparcial, da mesma forma que ele está ouvindo a sua oração, ele está ouvindo a oração do outro. Não importa se você tem um diploma, não importa a sua posição, não importa nada, ele é imparcial. E ele parou, nós vamos parar, porque tem uma pessoa aqui que me tocou. Jesus, ele para te atender, independente se ele estiver com o rei, independente se ele estiver com o presidente, ele te trata igualmente. Para Jesus, você é a pessoa amada, meu filho amado. Ele é imparcial. E quantas vezes, querido, que nós agimos com parcialidade? Quantas vezes pessoas do nosso lado, quantas vezes irmãos nossos na fé, nós ajudamos a um, mas não ajudamos a outro. Quantas vezes nós escolhemos, quantas vezes nós não vamos, quantas vezes a célula é lá, então eu não vou. Se você quer sabedoria do alto, seja imparcial. Deixa Deus te usar aonde Ele quer te usar. Deixa Deus te usar como instrumento da forma que Ele quer te usar. Teve uma época que eu morava ainda antes do casamento, e morava numa república, e chegou uma pessoa de fora para vir para essa república. E a gente tem mania de fazer isso. Eu olhei para a fisionomia daquela pessoa e criei barreiras. Sem conhecer aquela pessoa, sem me relacionar com aquela pessoa, sem realmente saber quem era ela, mas pela fisionomia. E muitas das vezes você fala, eu não vou pregar para ele não, eu não vou evangelizar aquela pessoa não, ele de jeito nenhum. E nós agimos com escolhas, com critérios próprios. Isso é sabedoria terrena. Isso é terreno, é animal e é demoníaco. Aquela pessoa foi o meu melhor amigo por muito tempo. Foi a pessoa que mais me ajudou. Foi a minha pessoa que me conduziu para o Evangelho. Foi a pessoa que me direcionou para o Evangelho. Deus tem colocado anjos próximo a você. Anjos de Deus. E às vezes você age dessa forma e perde grandes bênçãos da parte do céu. Por isso, por último, queridos, vem primeiramente pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, imparcial e sem fingimento, que é a última. A palavra aqui, sem fingimento, é sinceridade, sem hipocrisia, sem falsidade. Sirva ao Senhor de todo o seu coração. Eu gosto muito do texto lá de Gênesis, quando Deus institui família, casamento, que ele fala que deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, tornando os dois uma só carne. E o versículo seguinte ele fala, e os dois estavam nus e não se envergonhavam. A nudez não é só uma nudez física, mas uma nudez completa, uma transparência, nada escondido. Como que pode um casamento que é um relacionamento de mais alto nível ter coisas escondidas, ter coisas que não são reveladas, ter coisas que um e o outro não possam saber? Isso é fingimento. Isso não é sabedoria do alto. Isso é sabedoria da terra. E isso leva um casamento a acabar. Isso é hipocrisia. Por isso que eu falei, nós não podemos fugir. Nós temos que tratar. E precisamos de sabedoria para isso. Sabedoria do alto. Volto a perguntar. Agora, com todo esta direção de Tiago, qual é o seu QI? Ou melhor, o nosso novo indicador não é o QI, né? O QSA, quociente de sabedoria do alto. Qual é o seu QSA? Qual é o seu QI? Vamos ficar de pé? Eu não sei qual é a nota que você vai dar para isso, mas qual é a sua sabedoria do alto? Qual é o seu nível de intimidade, santidade, pureza? Qual é o seu temperamento, se é tratável ou não? Quais são os frutos que você está dando? Mas nós temos passos para obter essa sabedoria. Primeiramente é o temor do Senhor.
Salomão diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é reconhecer Deus como o Senhor da nossa vida, reconhecer que Deus é o Criador. Segundo é crer na palavra. A Bíblia diz em 1 Coríntios 1, 21, visto que a sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, mas agradou Deus em salvar aqueles que creiam pela loucura da pregação. Pela loucura da pregação, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Terceiro é quebra de orgulho. Nós somos ignorantes, orgulhosos, nós temos que quebrar este orgulho. A Bíblia diz, o provérbio, Salomão falando de sabedoria, e ele diz o seguinte: quando vem o orgulho, chega a desgraça. Mas a sabedoria está com os humildes, que está lá em Provérbios 11, 12. E a palavra do Senhor diz que humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte. Então, essa sabedoria que nós temos que buscar. Outro caminho, abrir o coração para Jesus. Não tem como a gente ter reservas no nosso coração, não tem como a gente crescer em sabedoria sem a presença do Espírito Santo, sem aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Não tinha como aquela pessoa que queria matar um outro por vingança chegar ao pleno conhecimento da verdade sem a presença do Espírito Santo. Não tem como você crescer em sabedoria sem a presença do Senhor Jesus. Provérbios também diz que, pois a sabedoria entrará no seu coração, e o conhecimento será agradável à sua alma. E por último, prática da palavra. O próprio Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele diz e compara duas pessoas. Uma pessoa que tem sabedoria do alto. Essa edificou a sua casa sobre a rocha. E ele fala de uma pessoa tola, que tem sabedoria terrena, que edificou a casa sobre a areia. Veio a chuva, transbordaram os rios, os ventos deram contra aquela casa, e diz a Bíblia, grande foi a sua ruína. Hoje Deus nos oferece caminhos para buscar sabedoria do alto. E eu quero orar por você e quero te desafiar. Se você acha que o seu QI emocional, espiritual, que você alcançou até o momento é o suficiente, pode ficar no seu lugar. Mas se você acha que você pode crescer com sabedoria do alto e aumentar este QI, eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui para frente. E se colocar diante de Deus, falando com o Senhor: Senhor, eu preciso crescer na Tua presença. Aleluia, glória a Deus. Queridos, não é brincar de ser crente. Eu não quero fazer parte daquela estatística dos 40 milhões, nem fora e nem dentro da igreja. Mas Deus nos dá a oportunidade nessa noite de confessar a Ele a nossa frieza, confessar a Ele a nossa deficiência, confessar a Ele a nossa pequenez, confessar a Ele o nosso alfabetismo, confessar a Ele o quanto nós temos faltado. E eu quero te dar a oportunidade de você mesmo orar e colocar diante de Deus a sua vida, o seu pecado, aquilo que te afasta, aquilo que está te diminuindo. Em vez de crescer, em vez de progredir, você está regredindo. Fala com Deus agora o seu pecado, a sua vida, a sua deficiência, a área que precisa ser tratada, a área que precisa de um toque do Espírito. Te louvamos, Senhor, porque aqui está a Tua igreja. Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor irá voltar para buscar a Tua igreja. E o Senhor quer uma igreja, Pai, sem pecado, uma igreja imaculada, sem rugas. Ó Deus, e nós estamos aqui na frente, a começar por mim, dizendo que nós temos deficiência, Senhor, em buscar a sabedoria do alto. Muitas das vezes nós agimos com a nossa sabedoria terrena. Muitas das vezes, meu Deus, nós fazemos pelas nossas próprias sabedoria, do nosso próprio jeito, da nossa própria forma de agir.
E isso começa dentro da nossa casa, com as pessoas que nós mais amamos. E nós estamos aqui confessando, Pai, o nosso pecado, a nossa falha, a nossa frieza. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, alcança cada coração. A Tua palavra diz que é da sinceridade ao Senhor agrada. Nós estamos aqui na frente com sinceridade, dizendo ao Senhor que temos deficiências, meu Deus. Que precisamos buscar sabedoria do alto, que na maioria das vezes não são os frutos do Espírito, ó Deus, que nós estamos gerando, mas frutos da nossa própria carne. E temos dificuldades de perdoar, de amar, de ser imparcial. Temos dificuldade de relacionar com o irmão, temos dificuldades na leitura da Tua palavra, temos dificuldades na oração, temos dificuldades na santificação. Ó Deus, como Paulo orava, Senhor, aquelas coisas que ele não queria, ele fazia, aqueles que ele queria fazer, meu Pai, ele tinha muita dificuldade. Na maioria das vezes, nós fazemos, Pai, aquilo que não devemos fazer. Espírito Santo de Deus, Tu és aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Espírito Santo, essa semana mesmo venha com respostas. Essa semana mesmo, quando vier esse desejo carnal de expressar algum fruto da carne, meu Deus, traga peso no nosso coração, traga enjoo, traga náuseas, traga vômitos, Senhor. Mas nós queremos sabedoria do alto, nós queremos buscar sabedoria do alto. Por isso nós estamos aqui na sinceridade do nosso coração, dizendo: tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Levanta, olha para a pessoa aí do seu lado, dá um abraço e diga para ela: ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida.